Gente, eu sempre ouvi isso. Não conta nada pra ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E durante muito tempo eu ignorei isso. Até eu perceber um padrão. Sempre que eu contava as minhas coisas, davam errado. Eu ia fazer... Tinha coisa que às vezes estava certo, 100% certo. Eu contava, dava errado. Eu ia tirar minha habilitação. Eu contava para as pessoas, dava errado. E tem muita gente, né, que fala sobre inveja, sobre energia. Tem gente que acredita, tem gente que não, mas vai muito além disso, tá? Eu vou te contar aqui. É algo muito maior do que isso. E hoje eu não conto absolutamente nada pra ninguém. E você já vai entender o porquê. E se você é esse tipo de pessoa que conta tudo ou que já contou, dá um joinha aqui. Porque eu quero fazer esse vídeo chegar em outras pessoas. Porque isso aqui é muito sério. Então dá o joinha aí. Eu vou chegar na parte da inveja e da energia. Porque isso também é muito real. Mas tem uma coisa que ninguém fala e que é ciência. Então assim, é muito real. O que acontece? Muita gente fala, não conta pra ninguém, porque quando você conta não realiza. E o que tem por trás disso, tá? A ciência que tem por trás disso é o seguinte: quando você conta algo para alguém, os seus sonhos, o que você deseja, os seus sonhos de você, de realizar, toda vez que você afirma um sonho, né, ou algo que você vai fazer, você tá mandando pro seu cérebro um comando, como se você já tivesse realizado. E é por isso que cada vez mais, quanto mais você fala que você vai realizar, mais você afasta de realizar, né? Você fica mais distante. Por que isso acontece? Primeiro, que o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é real do que não é. Então, toda vez que você fala assim, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, você está mandando para o seu cérebro e ele entende que você já fez. E o que acontece? Primeiro, você libera dopamina ao falar, né? Você fica feliz ao contar. Então, isso vai te afastando cada vez mais de realizar. É como se você fosse perdendo a fome de fazer, sabe? Porque você já falou. Então, quanto mais você fala, mais distante você fica. E o que acontece também? Quando você fala, toda vez que você fala, dá uma sensação de progresso, sabe? Como se você estivesse avançando. Mas, na verdade, você não está avançando, você só está falando. E falar não vai mudar nada, né? E uma outra coisa também que muda muito é o seguinte: quando você conta, né, os seus sonhos para alguém, algo que você deseja realizar, de forma inconsciente, tá? Essa pessoa, ela acaba te cobrando, até sempre sem querer, no dia a dia. E aí, toda vez que você encontra com essa pessoa, ela vai te perguntar: e aquele sonho lá, já realizou? E aquele sonho, como que tá? E aí você fica nesse ciclo sem fim, sabe? Você cria um compromisso com a outra pessoa, e de forma inconsciente isso te gera uma ansiedade, porque toda vez que você vê essa pessoa, mesmo que você não toque no assunto, de forma inconsciente você tá sempre lembrando disso aí. Então isso atrapalha muito a realizar os seus sonhos. Olha que loucura, né? E também a parte que a gente não pode deixar de falar, que é a parte de energia, de inveja, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que existe sim o bem e o mal, e não é só da boca para fora, porque eu já vivi isso. E a inveja, ela é o pior sentimento que existe. Existe a admiração. Tem pessoas que elas vão olhar para você, para os seus sonhos, e elas vão falar: nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Gente, isso não é inveja, isso é inspiração. Agora, a inveja, ela é muito mais forte do que as pessoas imaginam, né? Porque tem gente que fala: porque eu não tenho inveja de ninguém, e ninguém vai ter inveja de mim. Eu sempre falei isso, tá? Sempre falei isso, e por isso que eu contava e por isso que dava tudo errado. O que acontece? A inveja funciona assim: a pessoa invejosa, ela não quer pra ela não quer que você tenha, e isso é muito forte. Então, assim, a pessoa invejosa, ela fala assim, você conta seu sonho pra ela fala assim: nossa, tomara que fulano não consiga. Ela deseja que você não consiga, entendeu? Não é que ela deseja ter o que você tem.
Isso é muito forte. Se a pessoa quiser desejar o que você tem, admirar, é lindo isso. Nossa, ela tem, eu também posso. Isso não é inveja. Agora, inveja é muito forte. É a pessoa desejar que você não cresça, a pessoa desejar que você não tenha, que você não compre, que você não faça tal coisa. Então, a energia da inveja, ela é muito forte. E uma coisa que eu aprendi é não ignorar os sinais. Gente, as pessoas, elas dão sinais o tempo inteiro. E eu acho, né, que durante muito tempo eu ficava procurando o lado bom das pessoas, sabe? Eu falava assim, ó, no fundo fulano é bom, fulano tem inveja, mas no fundo, gente, não existe isso de procurar o lado bom de quem tem inveja, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas dão sinais o tempo inteiro. Eu falo que depois que eu comecei a observar mais, sabe? Observar o movimento, observar as pessoas, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre falei muito e sempre observei pouco. Então, quem fala muito, observa muito pouco. E quando você é o tipo de pessoa que você não sente inveja, não sente nada, você fica meio desligado, mas isso é muito real, é muito real. E hoje, né, eu observo e assim, eu já passei por tantas situações. Por exemplo, você vai contar uma coisa para uma pessoa, só o jeito que a pessoa reage diz muito sobre ela, sabe? Porque as pessoas, quando você manda por uma mensagem, ok, mas quando você tá frente a frente com a pessoa, você consegue sentir a energia da pessoa, o jeito que ela reage, o jeito que ela vibra. Se você conta uma conquista para uma pessoa e ela muda o semblante na hora, pode saber, entendeu? Então, assim, vou contar uma coisa pra vocês aqui que aconteceu comigo, que eu observei que era inveja. Uma pessoa, né, ela foi na nossa casa, ela passou com a gente o dia lá e tal, e na hora de ir embora, essa pessoa virou e falou assim, e agora? O que vocês dois vão ficar fazendo sozinhos numa casa tão grande? Gente, se fosse antes, eu não teria observado. Se fosse antes, eu teria deixado passar. Mas as pessoas, elas dão sinais o tempo inteiro. Então, assim, eu percebi isso na hora que era inveja. E sério, me conta aqui nos comentários se você já contou alguma coisa pra alguém e que depois deu errado. Me conta aqui porque eu vou responder todo mundo, tá? E tem uma técnica que é sério, tá? Eu ri muito quando eu vi o vídeo. Porque assim, quando a gente conta, a gente tem o hábito de contar as coisas para as pessoas, eu acho que vive um automático. E é muito difícil você parar de contar até você ter consciência de que isso não faz bem, né, para sua vida. E aí eu vou te contar aqui toda vez que eu ia contar alguma coisa, eu lembrava desse vídeo e eu me acabava de rir. Eu vou te falar aqui agora, porque quando você tiver vontade de contar para alguém, você vai lembrar desse vídeo e aí você não vai contar não. O vídeo falava assim, ó. Se você é o tipo de pessoa que adora contar seus sonhos para as pessoas, faça isso aqui. Aí no vídeo falava, né, ó. Pegue um papel, uma caneta e escreva seu sonho detalhadamente. Eu vou comprar um carro branco da marca tal, contando assim em detalhes o seu sonho. Aí falava assim, na hora que der... E aí, na hora que der vontade de contar, o que você vai fazer? Você vai escrever tudo detalhado. Você vai pegar esse papel e vai mastigar e vai engolir. Ô, gente, sério. Aí, toda vez que eu ia contar alguma coisa, um sonho pra alguém, eu lembrava desse vídeo. Eu fazia inconsciente, sabe? Eu escrevendo assim e mastigando o papel e engolindo. A vontade passava, entendeu? Então, assim, é uma boa técnica. Faça essa técnica aí, se você gosta de contar os seus sonhos, porque ela é engraçada, mas funciona. Mas é isso aqui nós falamos hoje, ó. Falamos da parte da ciência, que é algo assim que pouca gente fala, e falamos da parte da energia. Então, se você chegou aqui agora, né, nesse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, porque o YouTube, ele funciona assim, ele te entrega um vídeo, 2 vídeos, e depois ele para de te entregar. E aqui no canal, eu falo sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal, crescimento, eu falo toda a minha jornada, né, tudo que eu errei para você não errar, e tudo que me fez crescer, como pessoa, na vida, no profissional, no pessoal. Então tem muito vídeo bom aqui. Inclusive eu vou até deixar um aqui, ó, bem maneiro para você assistir. Já se inscreva aí. Se você estiver na TV,
procura no celular o Ellen Real. Se inscreva aí, porque tem muita coisa boa, muito conteúdo bom aqui. Um beijo da Ellen Real, tchau, tchau. E não se esqueça, toda vez que você tiver vontade de contar o seu sonho, lembre da técnica do papel. Eu tenho certeza que você não viu isso em outro lugar, só aqui no canal. Tchau!